Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar o primeiro volume de Batman Mulher Gato. Já aviso a vocês que eu tô gripado, então esse vídeo minha voz vai estar meio estranha, vou estar lidando um pouco com a coriza, mas acho que não vai atrapalhar. De todo modo, vou comentar esse primeiro volume de Batman Mulher Gato lançado recentemente pela Panini. Essa história aqui ela é escrita pelo Tom King. E esse encadernado da Panini reúne os números 1 a 4 de Batman Catwoman. Os desenhos são do Clayman. Vou dizer para vocês que eu achei o Clayman melhor aqui. Eu achei bem melhor do que eu vi em Heróis em Crise, por exemplo. O Clayman não é dos meus artistas preferidos, mas aqui acho que ele entrega um dos trabalhos dele que eu mais gostei. Um dos melhores trabalhos dele, né? De todo modo, continuando aí a falar sobre a série, essa série ela é do selo Black Label, ou seja, ela não faz parte da cronologia oficial, mas ela funciona como uma espécie de continuação oficiosa da fase do Tom King no Batman. Tom King assumiu o Batman aí no começo do Renascimento, ficou algumas dezenas de edições, uma fase que dividiu opiniões, muito elogiada no seu início, menos elogiada mais para o seu fim, mas ainda assim com defensores bem fervorosos e outros que não curtiam tanto. Para mim, a fase do Tom King no Batman é um dos trabalhos menos legais do Tom King. E é o Tom King fazendo uma mensal de longo prazo. Normalmente nós vemos o Tom King em séries fechadas, em séries menores, em personagens também de menos destaque que o Batman. E aí o que nós temos? Nós temos ele dando voos maiores. Claro que numa revista mensal ele tem limites que são distintos. Possibilidades que são distintas também. Mas, como eu estava dizendo, isso aqui funciona como uma continuação oficiosa. Os eventos da fase dele no Batman se encaixam direitinho com essa história aqui. Essa fase dele no Batman, nessa fase, o relacionamento entre o Bruce Wayne e a Selina Kyle, entre o Batman e a Mulher Gato, foi algo estruturante da trama. Teve no centro de tudo que o Tom King fez. Aquele papo, né? Gata, morcego. Se você leu a fase, você sabe do que eu estou dizendo. Então, é algo realmente estruturante. E sendo sincero com vocês, é responsável por alguns dos melhores momentos da fase. Toda a situação ali em torno do casamento dos dois. Enfim, particularmente, eu sou dos que não gostam do final, daquele arco A Cidade do Bane. Particularmente, eu acho a resolução muito aquém e até clichê. Muito aquém do que veio antes. Mas o seguinte, né? Aqui nós temos a chance de ver o Tom King, alguns dos elementos que o Tom King desenvolveu em sua fase no Batman, sendo trabalhados com menos amarras. É uma fase, uma trama, por exemplo, que não se passa na cronologia. Então é claro que a mão do editorial pesa menos aqui. Essa é uma trama que ela se passa em dois momentos. Se passa décadas no futuro, logo após a morte do Batman. Isso não é um spoiler, isso é algo que está colocado logo no começo da trama. E se passa também, nós vemos um pouco o passado, e esse passado é logo após os eventos da fase do Tom King à frente da mensal do Batman. Nesses dois momentos aí, décadas à frente e logo após a fase do Tom King, há alguma certa variação temporal. Os eventos não são colocados de maneira linear. Confesso para vocês que em alguns pontos eu fiquei perdido, fiquei um pouco confuso, tive que voltar para ver a coisa, se estava direito, se eu estava entendendo direito ou não. Isso tem que dizer, né? Se isso aqui fosse uma revista mensal, isso aqui saiu mensalmente nos Estados Unidos, mas se eu acompanhasse capítulo por capítulo, isso não funcionaria para mim. Eu com certeza ficaria perdido, eu teria que voltar para reler. Acho que nesses encadernados, com 4 edições cada, a coisa funciona melhor. São 12 números, né? Então a ideia é que tenha 3 encadernados. Funciona um pouco melhor. Embora, agora estou falando como leitor, é daquele tipo de trama que eu acho que se eu lesse num fôlego só, seria melhor ainda. Mas vamos lá. Essa é uma história que a protagonista é a Mulher Gato. É essencialmente o olhar da Selina Kyle, tanto mais idosa
quanto jovem, na idade que nós vemos nas tramas de hoje, que nós vemos aqui. O olhar dela que conduz a trama. E questões relacionadas a ela. Por exemplo, o que significa para uma ladra relacionar-se com o Batman? E a sua vida? E as suas sombras? E a ambiguidade moral que ela sempre carregou? Porque o Batman, minha gente, ele é o Cavaleiro das Trevas. Mas ele é alguém que, em princípio, tem poucas sombras. Ele tem traumas, ele tem feridas. Mas é alguém que, vamos colocar assim, que brilha certa retidão dos valores. Que pode ser acusado de hipocrisia, mas que é muito rígido com os valores que busca viver. Bom, a Mulher Gato não é tanto assim. Ela flexibiliza. Como é que fica isso para ela? O Tom King, ele busca explorar essa ambiguidade moral da Mulher Gato a partir de uma triangulação. Essa página aqui mostra muito bem a triangulação: Batman, Mulher Gato e Coringa. Não é um triângulo amoroso, tal como a gente pensa quando falamos de triângulo amoroso, mas é uma triangulação que envolve afetos. O Coringa, ele funciona como uma espécie de expressão dessa sombra da Selina Kyle, desse aspecto mais sombrio, aquilo que ela aquilo que ela julga dever esconder do Bruce Wayne, aquilo que em princípio é inaceitável para o Batman. Será que o Batman aceitaria a integralidade dela? Esse aspecto dela que flerta, não quer dizer que ela tem interesse sexual no Coringa, nada disso, mas que tem certa afinidade com o Coringa. Essa sombra dela pode ser vencida a partir do relacionamento com o Batman, ela deseja vencer isso. Aqui nós temos um caminho para o desenvolvimento da personagem, desenvolvimento psicológico. Inclusive, essa estratégia de tempos diferentes, do futuro e desse, vou chamar de presente, ajuda demais isso, ajuda demais. A gente vê traumas e situações do presente e isso sendo explorado no futuro. O Batman, ao menos por enquanto, é um coadjuvante. Um coadjuvante muito importante, mas um coadjuvante. Aqui a estrela é a Mulher Gato. É ela que está sendo esquadrinhada como personagem. E não é exagero, então, dizer que isso aqui não é propriamente uma história do Batman. Inclusive, eu acho que a gente poderia inverter o título, Mulher Gato e Batman, porque é ela que é o centro das atenções, ao menos por enquanto. Nesse sentido, isso aqui segue, vou chamar de a receita, não é bem isso, mas a receita dos melhores trabalhos do Tolkien. Vamos pensar aí, Visão, Senhor Milagre, o próprio Adam Strange, que logo vai ter a conclusão aqui no Brasil, que é o que? O Tolkien pega personagens menores, não são o primeiro escalão, e tem mais liberdade para trabalhar em séries limitadas, normalmente de 12 números, normalmente de 12 edições. Aqui é isso, 12 edições, uma personagem, claro, a Mulher Gato talvez desses aqui seja a maior das personagens, desses que eu mencionei, a mais famosa, mas ela não há mais liberdade para trabalhar com ela, para mexer nela do que no Batman. Inclusive pela própria maneira que ela foi constituída durante os tempos. Então, ele acaba... Essa aqui é uma série na qual o melhor do Tom King pode se revelar, porque os melhores trabalhos dele foram séries desse modelo. Enfim, né? Vamos ver. E a Mulher Gato, então, talvez seja a personagem maior que o Tom King pega nesse modelo, como eu estava mencionando. Teve o Batman, foi numa mensal. Aqui está o Tom King, vai ter a Supergirl em breve, né? Vai ter a Supergirl em breve. Mas, por enquanto, tá aí. Vamos ver onde vai dar. Começou instigante, embora, como eu disse para vocês, me perdi na narrativa em alguns momentos. Essa questão dessa não linearidade. Mas há algumas cenas, quero mostrar essa cena aqui da Selina idosa chegando por trás do Coringa. Ao ler a trama vocês vão pegar o contexto disso aqui. Isso aqui é muito bacana, é algo que tem até certo, meio sinistro assim, algo que é meio sinistro. Enfim, começou interessante, temos tido alguns lançamentos interessantes do Batman nessas séries menores aí, mas como eu comecei
Não, na verdade no Batman mensal eu não comecei curtindo tanto. Mas depois eu peguei uma sequência, o meio da fase eu curti bastante, o final nem tanto. Então eu vou seguir aqui, vamos ver onde isso vai dar. O começo me instigou, esse esquadrinhamento da personagem, e tomara que o Tom King faça algo, eu vou chamar de redondinho, algo profundo com a personagem, porque a série ela começa levantando pontos bem bons, né? Vamos ver onde vai dar, né? Bom, tá aí, esse é o meu olhar sobre Batman Mulher Gato volume 1 da Panini. Bom, agora eu vou encerrar o vídeo fazendo aquele jabá, né? Pedindo pra você curtir, compartilhar, comentar, aquilo tudo que você já sabe. Você leu essa fase, gostou, não gostou? Lembrar do link da Amazon, tá na descrição. Caso você vai fazer alguma compra usando esse link, você ajuda demais o canal. Tem link da Panini também, usando esse link você ajuda demais o canal, que me permite fazer cada vez mais melhores vídeos. Vou dar uma olhada, se eu também achar, eu coloco o link direto para Batman e Mulher Gato, caso alguém tenha interesse. Enfim, minha gente, é isso. Valeu por ter assistido. Um abração. Até o próximo vídeo.